Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no terceiro vídeo dessa série que a gente está falando sobre o brincar livremente. Nós falamos da história da Leonore, falamos da experimento que ela teve com o filho dela e como ela partiu para descobrir as coisas. E aí no vídeo anterior a gente falou do primeiro componente, que foi a atividade física. Nesse vídeo nós vamos falar do segundo componente, que quando a criança não tem oportunidade de brincar livremente, ela não desenvolve a criatividade para inventar. Seguindo os estudos que ela fez, junto com os profissionais das áreas, ela fala assim, precisa usar a criatividade para inventar uma brincadeira. Então, tem que convencer a outra criança que a sua brincadeira é melhor para brincarem juntos. Precisa descobrir e ler a reação das outras pessoas que estão brincando ali diante de você. Se a turma está indo a favor, se a turma está indo contra. Precisa aprender a sua vez e a vez do outro. Existe aqui o respeito e a espera. Saber captar as necessidades do outro e saber atendê-los. Aprender a lidar com o fato de sentir desapontado ou frustrado quando recebam um não. E sem a intervenção, sem as pré-propostas e sem as intermediações dos adultos. A Isabela, minha filha de 7 anos, fez 7 anos agora em janeiro de 2024. Ela entrou numa outra escola. E na escola dela tem os meninos e as meninas e de imediato, assim, no primeiro trabalho de grupo que ela fez, ela ficou com 3 meninos. Uma questão de distribuição, calhou dela ficar com 3 meninos. E ela tá naquela fase, né, gente? Essa fase meninos e meninas são arquirrivais, né? Meninos são sujos. E a escola posta no sisteminha da escola as fotinhas deles. E aí teve um experimento lá dos livros e eles tiveram que levar os livros e discutir entre eles sobre os livros e falar e convencer os outros sobre os livros. E nas fotos que ela tá, nas fotos que tem ela está o tempo todo com essa boca, assim, com a boca assim. Dá para perceber, porque eu a conheço, que ela não tá ali no momento das melhores negociações da vida dela com as melhores pessoas da vida dela. Mas ela tem que aprender a lidar com aquela situação. Eu não tô ali, a professora não tá ali, nem existe adulto ali para intermediar a chatice que ela tem que enfrentar, ou a frustração, ou desapontamento. Quanto que nós intervimos na vida das nossas crianças, nas suas relações sociais e no poder da sua criatividade para inventar alguma coisa. Às vezes a gente dá um brinquedo para a criança. Eu já fiz isso. Eu acho que muitos de vocês também já fizeram. Vocês comentem aqui para mim. Dou lá as massinhas. Você deu massinha. É dele. Como é que você fala? Qual a primeira coisa, a segunda, ou uma das primeiras coisas que você fala? Ai, não mistura. Mas não é dele. Se ele quer criar alguma coisa, eu já estou impondo uma condição minha de adulto ou de uma particularidade minha de ser Tati, de ter muitas cores e ter as coisas muito organizadas. Eu não estou interferindo já na brincadeira de uma massinha dentro de casa. Às vezes a gente é muito chato. A criança já não tem um território, já não tem o ambiente, né? Ambiente, território, os espaços, os tempos. Os tempos dela, ela não é dona do tempo dela. É tudo cronometrado para o adulto, tem um quadro. Antes dela ser gente, ela já tem um quadro das atividades, que tem uns horários. Ela nem sabe o que é liberdade, nem sabe o que é tempo, não sabe o que é cronos, o que é kairos, mas já tem um quadro regulando a bichinha. Aí você já quer regular a cor, se pode ou não pode misturar. E onde que no nosso dia a dia tem esse espaço de criar? Um dos mentores de Leonore, doutora Isabel, especialista chilena, em jogos e brincadeiras, desenvolvimento através do brincar, contou certa vez que quando você brinca com criatividade, existem 3 habilidades, os principais áreas do desenvolvimento infantil que são alvo atacados, são impactados. A criatividade, né, o desenvolver, o criar, que eu posso fazer um avião aqui, com 2 canetas, brincar de avião.
a imaginação, que aqui essa caneta, esse espaço, essa sala deixou de ser cinza, já virou tudo azul, já virou outros aviões vindo com bombardeio. Então, isso tudo está acontecendo na minha cabeça. E o vínculo social, as questões sociais intrínsecas dela que são desenvolvidas através da vivência. A vivacidade, o poder de vivenciar a experiência. Não é só ter a experiência. Não é ali em Foz do Iguaçu e ver as cachoeiras. É sentar com as pessoas do sul, conversar, comer as comidas regionais, as crianças terem a liberdade de poder sentar e falar ela com os amigos e ver as expressões do rosto dos amigos e poder trazer as soluções para os amigos. Então, essa vivacidade que compõe a criatividade, a imaginação e o vínculo social compõem esse desenvolvimento da criança através do brincar livremente. Então, ela precisa vivenciar para desenvolver. Ela precisa, é mais que experimentar, ela precisa se entrar, fazer parte daquilo. Quando você vê as crianças todas sujas no barro, tomando banho de chuva e experimentando aquela textura da lama. Enfim, são tantas coisas, o cheiro, o que você olha, o frio que vai dando daqui a pouco, aí você começa a pular mais para esquentar. Toda essa vivência, ela vai criar um acréscimo no desenvolvimento da criança que são intrínsecos nela e naturais. Quando não tem, a gente tem que criar um monte de situações para que ela possa ter a criatividade, para que ela possa ter a imaginação e que ela possa ter a vivência social. E aí a gente volta aqui num terceiro vídeo para falar com vocês, para vocês voltarem os olhos de vocês ao interesse e a intenção de vocês para a criança que está no seu redor, a sua criança, aquelas que você tem acesso como professor, como educador, como cuidador, como responsável, como pai, como mãe, o quanto que elas têm essa vivência, o quanto que elas têm essa vivacidade, essa coisa de experimentar o todo, de criar e de imaginar, inventar as brincadeiras, quando, como, com quem. Então, nesse terceiro vídeo que a gente fala sobre isso, pensa um pouquinho, reflete e comenta aqui comigo, me perguntem o que seriam os fatores substitutos, o que eu faço, minha filha está num apartamento e não tem condomínio, não tem outras crianças, eu não tenho escolas com ambientes. Quais são as situações em que a gente vai pensar na criança e vai substituir isso? Eu vou só dizer uma coisa, a natureza sempre existiu. E ela continua existindo. E ela ainda é de graça.